Criança é encontrada morta esquartejada dentro de uma mala em Barra do Piraí. A polícia suspeita que a própria mãe tenha cometido o crime. Jovem é brutalmente agredido por funcionário de posto de gasolina em Petrópolis. O rapaz, que diz ter sido vítima de homofobia, teve uma das mãos fraturada. E o avanço do mar que segue tirando o sono de moradores e empresários de Rio das Ostras. A prefeitura diz ter gasto 5 milhões de reais para resolver o problema. 22 de janeiro, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Nós vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil com os principais fatos que marcaram todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente o interior. A gente começa com essa informação, falando do pastor evangélico que foi encontrado morto em Maricá. O religioso trabalhava como motorista de Uber e estava desaparecido desde a última sexta-feira. A reportagem é do Caio Alex, veja só. A luta de uma família por respostas. O corpo do pastor evangélico Fabrício da Silva Pimentel, de 40 anos, está aqui no ML do Barreto, em Niterói. O religioso foi encontrado morto nesta segunda-feira no bairro Maré, em Inuã, distrito de Maricá, em uma região de difícil acesso e com mata fechada. O evangélico estava desaparecido fazia 4 dias. O pastor também trabalhava como motorista de aplicativo. Na última sexta-feira, ele saiu de casa para levar pessoas a um evento em um acampamento religioso em Inoã, distrito de Maricá. Depois disso, ele foi chamado para um outro trabalho, saiu de lá e desapareceu. A preocupação aumentou ainda mais depois que o carro de Fabrício foi achado em Inoã vazio dias depois do desaparecimento. Amigos disseram que o religioso, pai de 2 filhos, era da Igreja Batista. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Diligências estão sendo realizadas em busca de imagens e testemunhas que possam ajudar os agentes a encontrar quem matou o pastor. Algumas pessoas já prestaram depoimento. Há muita dúvida para ser esclarecida em relação a este crime. A polícia está investigando, a gente espera um resultado. Era um motorista de Uber, né? Além de pastor, ele trabalhava como motorista de Uber e não é o primeiro motorista de Uber vítima dessa violência no Rio de Janeiro, né? O cara sai de casa para trabalhar com o carro dele, já sai preocupado, não sabe se volta, né? Intervalo, é isso? Daqui a pouco outras informações para você. Continue ligado com a gente. Voltamos no intervalo com essa informação. Um jovem de 21 anos afirma ter sido vítima de homofobia em Petrópolis. Ele conta que foi agredido pelo funcionário de um posto de gasolina e agora vai ter que passar por uma cirurgia em uma das mãos. O caso aconteceu no último domingo. O repórter Carlos Miranda conversou hoje com a vítima e traz os detalhes agora na nossa reportagem. Veja só. Os dedos inchados revelam as marcas da violência. O jovem de 21 anos diz ter sido agredido por ser homossexual. A gente não pode andar na rua mais livre porque a pessoa acha que tem o direito de bater na gente só por nossa orientação sexual. Isso não existe, isso é um absurdo. A agressão foi na manhã deste domingo, neste posto de combustíveis no centro de Petrópolis. O jovem estava acompanhado do namorado e de amigos. Depois de uma festa, passaram no posto para comprar cigarros. Quando o namorado da vítima entrou em uma porta pensando ser o banheiro, a confusão começou. Ele virou pra gente e falou assim: sai daqui, seus bandos de viado. Aí ficou xingando a gente. Minha irmã se alterou, levantou e falou assim: você não pode falar assim com a gente, abaixa o tom de voz. Ele já foi e segurou os 2 braços da minha irmã. Na hora que eu fui tirar a mão dele do braço da minha irmã, ele já me deu uma porrada na mão. Com o soco, o rapaz fraturou o osso da mão direita e vai precisar passar por cirurgia. A vítima disse que depois de ter sido agredida pelo funcionário, reagiu e chegou a jogar uma cadeira na direção dele. O funcionário, então, partiu para cima e correu atrás do rapaz até esta ponte aqui, onde as agressões continuaram. Me encheu de soco, me encheu de porrada. O cara que estava no posto, que eu acho que ele era funcionário do posto, veio, pegou ele pro braço e deu uma puxada nele para ele parar. Mas isso depois que ele já tinha me batido bastante. A irmã do rapaz diz que o funcionário estava transtornado. Ele estava alterado demais. É uma coisa assim que eu,
simplesmente não entendi o porquê da alteração, por uma coisa tão chula, tão banal, né? O caso foi registrado na delegacia de Petrópolis como lesão corporal. A direção do posto de combustíveis informou em nota que repudia qualquer tipo de violência e está apurando os fatos e as imagens das câmeras de segurança para tomar as medidas necessárias. A direção disse ainda que vai se pronunciar logo que os fatos sejam esclarecidos. Olha, a gente não está aqui para acusar ninguém, por isso que a gente gosta de ouvir os dois lados. Nosso repórter Carlos Miranda foi lá, ouviu o posto de gasolina e o posto nega, né? Ali nega que tenha sido homofobia, diz que a confusão partiu dos dois meninos ali, né? Principalmente do que foi agredido. Mas, independente de qualquer coisa, nada justifica a violência, né, gente? Nada justifica essa violência toda, tá? E agora um caso macabro que aconteceu em Barra do Piraí, hein? A polícia procura a mãe de uma menina de 11 anos, foi encontrada esquartejada dentro de uma mala lá na cidade. Vamos então à redação com a Tassiana Ferrante para saber mais sobre essa história, gente, absurda, né? Chega a embrulhar o estômago, não é verdade? Boa noite, Tassi. Quem são os suspeitos desse crime bárbaro? Seria a própria mãe da criança? O pai também estaria envolvido? Como é que é isso aí? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Salu, esse caso chocante ainda está sendo investigado, então muitos detalhes não foram revelados. Apesar disso, a Polícia Civil de Barra do Piraí está à procura da mãe, de 28 anos, e do namorado dela, de 20 anos, suspeitos de ocultar o cadáver da filha de 11 anos. Segundo a polícia, a ossada encontrada dentro de uma mala abandonada em um terreno no distrito de Ipiabas pode pertencer à menina que está desaparecida desde o último sábado. A ossada ainda vai passar por exames de DNA para identificação. O desaparecimento da criança, que tinha deficiência mental, foi comunicado à polícia pelo pai biológico e por uma tia. A gente ainda não tem mais informações sobre esse caso, mas vamos continuar acompanhando. Salu? Claro que essas partes desse corpo a passar por exames para saber se realmente pertence a essa criança que está desaparecida. Mas, olha, é um caso absurdo, hein, Tassi? Meu Deus do céu. Olha, não tem nem o que falar, o que comentar disso. Valeu, divide a tela. Vamos lá com o nosso querido Lucas Madureira. Vamos para o litoral, que é o seguinte: em Macaé, um homem foi flagrado agredindo uma mulher dentro de um condomínio. A ação foi registrada por um vizinho. Lucas, boa noite para você. Parece que a confusão se trata de uma briga entre pai e filha. É isso aí? Oi, Salutiel, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a informação que temos é que a confusão foi sim entre pai e filha, mas o motivo da briga não foi divulgado. Segundo a PM, as agressões aconteceram na noite de domingo e as imagens foram divulgadas na internet. No vídeo é possível ver o homem usando um objeto que parece ser um cinto para agredir a jovem, que pede por socorro. Veja. Horror, né? Essa confusão foi num condomínio do bairro São José do Barreto, em Macaé. A PM disse que foi acionada, mas quando chegou ao local, o tumulto já tinha terminado e a menina e a jovem estava sendo assistida pela equipe do Conselho Tutelar, Salutiel. Volto com você. De qualquer forma, Lucas, né, não é aquela violência que a gente vê todos os dias, todo mundo pode pensar, é um casal ali, não é um casal, é pai e filha, mas é uma mulher e é inadmissível. Eu fico pensando no seguinte: se um cara como este tem esse tipo de postura em público, ali do lado de fora do condomínio, podendo ser visto por qualquer pessoa, filmado inclusive, como foi o que aconteceu, imagino que ele não faz entre quatro paredes no local sozinho. É um comportamento muito agressivo. E um problema que se arrasta ao longo dos anos segue tirando o sono de moradores e empresários das praias da Tartaruga e do Abricó, em Rio das Ostras. É que o mar está avançando cada vez mais, mesmo após uma obra que custou, sabe quanto? 5 milhões de reais para conter as ondas no local. O repórter Lucas Madureira e o cinegrafista Alexandre Leite estiveram no local lá e trazem agora para a gente. Veja. Você vê aí, ó, as pedras estão indo embora, os buracos estão voltando, entendeu? E o perigo suavemente está voltando. A obra emergencial para conter o avanço da erosão provocada pelo mar custou mais de 5 milhões de reais.
Os trabalhos foram executados em 90 dias e concluídos no final do ano passado, mas o problema está longe de ser resolvido. Neste trecho, por exemplo, a força da água da chuva provocou novas erosões na orla da praia do Abricó. O que as autoridades já deveriam ter feito é um quebra-mar, porque seria a solução definitiva. Isso aqui é paliativo, jogar dinheiro fora. Um pouco mais adiante, na praia da Tartaruga, a calçada cedeu e corre o risco de desabar, colocando em risco a vida dos banhistas que frequentam o local. Desabar em cima de uma criança, a gente não sabe. De repente a gente está aqui, pode acontecer, né? Parte do muro dessa residência aqui na praia da Tartaruga já caiu. Ali em cima foi improvisada uma cerca com uma estrutura metálica, mas o terreno também continua cedendo. Aqui ao lado, o muro dessa pousada, olha, já tem várias rachaduras e também ameaça desabar. Um mar bonito com essas pedras tudo caindo, ninguém dá jeito para nada. Entra e sai, prefeito, ninguém faz nada. Por meio de nota, a Prefeitura de Rio das Ostras disse que a situação da praia do Abricó é acompanhada pela Defesa Civil. A Prefeitura disse ainda que as obras realizadas foram feitas na gestão anterior e que o projeto foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado e que o trabalho seguiu os padrões exigidos pelos órgãos competentes de engenharia e arquitetura. Para uma obra de eu estou falando de R$5 mil, nem 500 mil não, estou falando de R$5 milhões, para esse custo todo, não deveria estar dessa forma, né? Veja só as condições daquele muro ali que o Lucas mostrou, veja só como está a erosão acontecendo, o que foi feito sendo desfeito, é dinheiro indo para o ralo. Alô, Prefeitura de Rio das Ostras, onde vocês gastaram, com o que, vem a público, mostre com o que vocês gastaram esses R$5 milhões, porque realmente eu fiquei abismado com esse valor todo, e o problema não ser totalmente resolvido. Bandidos furtaram equipamentos utilizados em programas sociais da ONG Orquestrando a Vida em Campos dos Goitacazes. Olha, é vagabundo da pior espécie. Vamos então voltar com a Tassi para saber o que foi levado lá da unidade. Tassi, alguém já foi preso ou identificado? Não, Salu, até o momento ninguém foi preso ou identificado, mas a polícia trabalha com a hipótese dos criminosos serem os mesmos que furtaram a sede da ONG Orquestrando a Vida dias antes. Na ocasião foram levados instrumentos musicais e o prejuízo ficou em torno de R$19 mil. No último furto, que ocorreu no domingo, dia 20, os bandidos levaram material de sonorização, mesa de som e equipamentos eletrônicos. Tudo indica que os criminosos entraram pelo pátio da unidade e saíram pela janela da frente, que estava encostada, quando os integrantes do projeto chegaram no local no domingo e perceberam o segundo furto. A ONG atua há 22 anos em Campos dos Goitacazes e oferece gratuitamente aulas de música para crianças e jovens. Salu? Olha, Tassi, eu vou te falar uma coisa. Eu digo que é vagabundo da pior espécie. Cara, vai assaltar, vitimar uma ONG que está ali fazendo o que o governo não faz, para tentar mudar um pouco a realidade de um grupo de pessoas, aí vem vagabundo e estraga tudo. Divide a tela, volta com o Lucas, porque é o seguinte, a polícia prendeu 2 jovens acusados de tráfico de drogas, isso em Araruama. Segundo a polícia, os moradores lá da região onde eles foram presos eram submetidos a uma espécie de revista, é isso mesmo, ô Lucas? Conta pra gente. Sim, Salutiel, isso mesmo. Segundo a PM, esses casos foram registrados em São Vicente de Paulo, que é distrito de Araruama. Ainda de acordo com a PM, os 2 jovens foram presos com mais de 260 pinos de cocaína, meio quilo de maconha em tablete e cerca de 700 gramas de pasta base de cocaína. O material foi levado para a delegacia de Araruama, onde os acusados permanecem presos, Salutiel. Volto com você. Engraçado porque eles são muito machões lá na comunidade, né, Lucas? Mas quando a polícia põe a mão, falta pouco chorar na delegacia, vai tomar vergonha na cara, vai revistar tua mãe. Agora o que, intervalo? Então tá bom, já outras informações para você, continue com a gente. Voltamos do break. Olha, quem precisou se consultar com um ortopedista em Petrópolis hoje teve que encarar uma longa espera. É que muita gente chegou à unidade Nelson de Saerpe para começar a ser atendida a partir das 7 horas da manhã, mas já passava de meio-dia e o profissional que trabalha na unidade ainda não havia chegado. O resultado, horas de espera, passando calor, em uma sala que sequer tem refrigeração. Olha que absurdo, veja aí.
Foi uma espera longa para pacientes que precisavam de atendimento ambulatorial hoje no Hospital Nelson de Saerpe, em Petrópolis. O médico ortopedista, que deveria começar a atender às 8 da manhã, até às 11h30 não havia chegado. E quando você chega ali, a única resposta que você obtém é: ele está vindo. Ele mandou uma mensagem dizendo que está vindo. Ele mandou uma mensagem dizendo que está vindo. Ele está vindo. Até agora nada. Até agora nada. Eu só me pergunto de onde ele está vindo. Enquanto esperavam, pacientes sofriam com o calor da recepção, que estava lotada. Banheiro imundo, né, pessoas passando mal ali dentro, de calor, pelo tempo de espera, de fome, de pressão baixa, enfim, o descaso total. Este homem disse que chegou antes das 7 da manhã e estava perdendo um dia de trabalho para buscar atendimento. Já estava esperando a consulta há algum tempo? Algum tempo, desde o ano passado. E aí chega aqui e ele não está? Não está. E o que o hospital falou? Só fala que ele está chegando, que ele está na cirurgia, está chegando, mas nunca chega. Para esta senhora, o prejuízo foi ainda maior. Com o atraso, ela corria o risco de perder outro médico que havia marcado para a parte da tarde. Marcar para tarde, porque daria para conciliar os dois horários. Aqui 8 e lá 1 hora. Agora nem aqui nem lá. Até agora o médico não chegou. A gente está sempre cobrando do governo posturas, mas neste caso aí a gente vai falar especificamente do profissional, do comportamento do profissional. Eu acredito que se ele tem, não sei se ele tem consultório particular, que no consultório dele ele não faz isso com as consultas pagas. Porque se ele for ter um atraso, todo mundo é passivo de atraso aqui, ninguém está fora de poder ter um imprevisto, né? Todo mundo pode ter. Se ele está no consultório particular, eu duvido que ele não vai pedir para a secretária desmarcar as consultas. Não vai deixar, às vezes, nem o paciente ir ao consultório. Mas aí é público, porque tem que mudar essa postura do brasileiro, achar que a saúde pública é de graça o escambau. Vocês têm salário, vocês devem respeitar os pacientes de vocês da mesma forma que vocês respeitam lá no particular. E os friburguenses podem ter nova empresa de ônibus e também pagar mais caro pelo transporte. No edital de concessão do transporte público divulgado pela Prefeitura de Nova Friburgo na semana passada, a tarifa básica foi estimada em R$ 4,10. Enquanto isso, a concessionária atual, a FAOL, ingressou na Justiça para tentar reajustar a tarifa dos atuais R$ 3,95 para R$ 4,20. E ainda falando de transporte em Nova Friburgo, no próximo dia 31 de janeiro vai acontecer a licitação para a escolha da empresa terceirizada para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino da cidade. O valor estimado é de R$ 10.334.000 durante todo o ano. A empresa que assumir deverá atender 105 linhas nos 200 dias letivos de 2019, já este ano. Vamos ver como é que vai terminar essa situação do transporte em Nova Friburgo, se as mesmas empresas vão se manter, eu acredito que vão. Tem mais informações chegando para a gente, não é isso? Mais informações ainda nesta edição, vamos rodar, veja. As imagens são impressionantes. Um morador registra a queda de uma pedra do alto do maciço rochoso quando, de repente, uma avalanche desce da montanha. Bastante assustados, moradores deixam o local. Vamos sair daqui, Rô! Neste outro vídeo, uma mulher também se desespera. O desmoronamento de pedras aconteceu na tarde de hoje na localidade do Ingá, que fica no distrito da Posse, em Petrópolis. Segundo a Defesa Civil, 6 casas foram atingidas, mas ninguém ficou ferido. Durante as fortes chuvas desta madrugada, um pequeno deslizamento ocorreu no local. Moradores ouviram o barulho e decidiram evacuar a área por conta própria, mas segundo a Defesa Civil, o órgão não foi acionado. Além dos 6 imóveis atingidos, outras 40 casas foram interditadas. Segundo a Prefeitura da cidade, uma equipe da Assistência Social do CRAS está no local, dando suporte às famílias. E olha, tem filme? Hoje o Jack Chan vai eletrizar o Cine Espetacular. O policial chinês Keung está em Nova York para o seu casamento, o casamento do seu tio, que tem um mercadinho no bairro do Bronx. Quando menos espera, Keung presencia um assalto no estabelecimento. Parte para a ação e vai para cima dos mafiosos, arrebentando em Nova York. Hoje, logo após o programa do Ratinho, é um clássico, todo mundo gosta de Jack Chan, né? Quem gosta de ação, tem aí esse filme para poder acompanhar logo mais. Então agora eu vou embora, é isso? Tá bom. Vem chegando o SBT Brasil, uma boa noite, a gente volta a se falar amanhã. Até lá.